Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos reunimos para meditar a liturgia do terceiro domingo do tempo comum. Hoje o Senhor tem algumas coisas a nos dizer, a refrescar nossa memória, porque de certo modo este texto meditamos também ao longo do início do tempo comum, na primeira semana do tempo comum. Não temos o primeiro domingo, mas sim temos a primeira semana. E assim, o que hoje quer dizer a Sagrada Liturgia para cada um de nós? O que temos a meditar neste dia, concebido como Dia da Palavra de Deus pelo Papa Francisco, colocado como uma meditação para a Igreja? E ainda também memória de São Tito e Timóteo, os discípulos de São Paulo. Muitas coisas então nos envolve com tudo aquilo que temos hoje para meditar, com os textos sagrados, com a liturgia de hoje. Bem, comecemos com a meditação da primeira leitura. A primeira leitura é tirada do livro de Neemias e, de certo modo, tem muito a nos dizer. Devemos de compreender que Neemias era um leigo, era o governador, enviado para restaurar a cidade de Jerusalém. E assim também Esdras, enviado para o país, mas Esdras era sacerdote, que foi enviado para restaurar a fé. A questão, por assim dizer, física, material, e o outro, a espiritual. Quando o povo foi enviado de volta ao exílio para a sua terra. E o que encontrou o povo? Porque isso vai ter grande sentido também com o Evangelho, com aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Grande desolação no país. Não somente desolação pela fome, mas muitos povos haviam tomado as terras do povo de Israel e habitavam ali. E não viviam mais aquela moralidade, aqueles ensinamentos do Senhor Deus estavam assim abandonados aos falsos deuses, à idolatria. Viviam uma vida que Deus não havia pedido para o povo de Israel nas terras que pertenciam a Israel. E então o povo voltando, encontrando tudo isso no seu país, primeiro veio com eles Neemias como governador e depois Esdras como sacerdote. E, diz o texto, naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Aqui temos que ter algumas coisas presentes. O que é a lei? A lei, para o judeu, é a Torá, os 5 livros do Pentateuco. Então, esta lei que Esdras põe diante da Assembleia para ser lida, conhecida, é a palavra, mais do que lei, é a palavra de Deus, o ensinamento de Deus para o povo de Israel. E era o primeiro dia do 7º mês, o início de um novo ano. Para eles, o início de um ano novo. Para nós, o início de um tempo novo, apesar de que já estamos na terceira semana do tempo comum. Recordemos, semana passada ainda tinha um ar de Natal, porque era a terceira manifestação do Senhor.
justamente nas bodas de Caná. E antes de continuar a meditação, um adendo em relação ao evangelho de domingo passado, esqueci de dizer uma coisa. João coloca Maria neste capítulo que escutamos das bodas de Caná e depois ela só volta aos pés da cruz. Por quê? Porque Maria está do início ao fim participando da salvação, da redenção de seu filho. Então, não é que Maria é menos importante no Evangelho de João, mas ele quis demonstrar que ela está do início ao fim, ao lado de seu Filho amado, nos acompanhando na redenção e salvação. Mas voltemos. Era o primeiro dia do 7º mês, primeiro dia do ano. Assim, a praça que fica de frente às portas das águas, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender, e todo o povo escutava com atenção o livro da lei. Se hoje é o dia da palavra de Deus instituído pelo Papa Francisco, devemos de compreender aqui algo que deve de ser presente em nossas vidas. Ter esta mesma disposição para escutar a palavra de Deus e meditá-la em nossa vida, como o povo de Israel ao voltar do exílio da Babilônia. Também nós assim devemos de estar. O povo ficou sentado desde manhã até o meio-dia, em praça pública. Ali foi feito este momento em que a palavra de Deus foi falada, o povo não reclamou, não ficou olhando no relógio. Nossa, que demora para acabar! E devemos de compreender algo que está ligado neste texto com também a fé católica. Jesus, como vamos ver no Evangelho, ia à sinagoga. A sinagoga nasce aqui, como recorda deste texto de Esdras, porque não tinham mais o templo para oferecer o sacrifício. Então do templo passou-se a sinagoga, a palavra, a lei do Senhor. Mas a fé católica uniu novamente as duas coisas, ambas as coisas que já estavam unidas também no tempo de Jesus, porque no seu tempo existiu o templo que depois foi destruído. Na fé católica, as duas coisas estão unidas. Mas nós temos esta disposição do povo de Israel, de pessoas que, retiradas do exílio, do sofrimento em que viviam, da onde estavam, por assim dizer, abusados física e emocionalmente no mundo em que viviam, distantes de Deus, nós temos esta mesma disposição do povo de Israel em escutar a palavra de Deus, em fazê-la parte de nossa vida. E não somente escutar, em buscar compreender, meditar, ler, contemplar. Porque sem esta união verdadeira com a palavra de Deus e com o sacramento da Eucaristia, algo fica incompleto em nós, meu irmão, minha irmã. Nós não estamos vivendo plenamente o que o Senhor quer. E devemos de todos nós, dia após dia, meditar também a palavra de Deus com o auxílio da igreja, não por conta própria, porque não conhecemos os textos. E por isso sabemos que tem bons padres que podem nos auxiliar com a meditação. Assim como santos que escreveram alguns comentários, Santo Agostinho, um deles, mas tantos outros, que nos ajudam a compreender melhor, porque sozinhos não conseguimos. E podemos desviar daquilo que o Pai e a Santíssima Trindade sempre nos revelou. Continuemos o texto. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Esdras estava de pé. Isso é importante porque vamos ver também Jesus no Evangelho, de pé. Então vemos que não está mais no templo, está no estrado de madeira fora do templo, dando início agora àquilo que já estava acontecendo desde o exílio, a sinagoga, a escuta, a meditação, a contemplação da palavra de Deus em casas, em lugares, porque não podiam ir ao templo de Jerusalém, oferecer o sacrifício. E segue ainda o texto. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém, amém. Todo o povo disse, eu creio, eu creio. Isso é dizer amém. Assim seja, eu creio que se faça aquilo que você diz.
O povo fica em pé para acolher a palavra de Deus, como nós na liturgia ficamos em pé para escutar o Evangelho. As leituras estamos sentados, mas para escutar Jesus que nos fala, ficamos em pé para acolher a palavra de Jesus. E então, depois inclinaram-se, prostraram-se diante do Senhor. Este ato de adoração, de contemplação, com o rosto em terra, e leram claramente e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido. Estamos vendo que precisamos de explicação. Não conseguimos por nós mesmos. Nem mesmo o povo de Israel podia ler e meditar, conseguir entender sozinhos a palavra de Deus. Também nós precisamos daqueles que nos ajudem a compreender. De maneira que se pudesse compreender a leitura, para que todos compreendessem o Pentateuco que foi lido, a palavra de Deus, a lei de Deus. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Isso também deveria de acontecer conosco. Recordemos, a palavra por excelência de Deus é o seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor. Não devemos de esperar uma outra palavra do Pai, senão o Filho. E aqui devemos de ter presente na nossa mente, como povo também nós devíamos de, na presença da palavra, chorar. Chorar por quê? Porque não realizamos. O povo aqui, a reação do povo é o quê? Ao escutar a palavra, ao ver as advertências que Deus lhes fez, a seriedade daquilo que Deus lhes disse, e a desobediência de seus pais que fez com que eles fossem para a Babilônia em exílio, conforme Deus havia dito que aconteceria caso desviassem da lei, dos ensinamentos do Senhor, eles se arrependem e choram. Até a Babilônia, devemos de ver uma diferença. Cederam à idolatria. A partir de agora, acaba a idolatria para servirem a um único Deus, não mais a falsos deuses. Não vão compreender ainda a chegada do Messias, mas já não servem mais aos outros deuses, somente ao Senhor Deus de Israel. E aqui está essas questões que devemos de ver também nós. Tudo aquilo que o Senhor explica, explicou, ensina, e que é tão profundo para nós, e que tantas vezes nós desobedecemos, não nossos pais, nós desobedecemos, e que implicam em consequências de sofrimento e tristeza para a nossa vida. Ao abandonar a lei e os ensinamentos do Senhor, nós nos arrependemos e choramos. Ao ouvirmos a cada domingo o Evangelho, as meditações que temos na Santa Homilia, nós nos arrependemos interiormente. E não precisamos chorar com lágrimas, mas temos esse choro interno de: por que estou fazendo tudo errado? Não é isso que o Senhor espera e quer de mim. Estamos vendo as consequências que ainda podemos sofrer. Infelizmente, no nosso tempo hoje, muitos ensinam que Deus é paz e amor, Deus é muito bom. Sim, Deus é amor, Deus é bom, mas Ele continua sendo justo e nos ensina que se não caminharmos nos seus ensinamentos, no seu amor, na sua justiça, nós sofreremos as consequências. O Senhor nos adverte. E a advertência maior é o inferno. Não porque Ele quer nos colocar medo, mas porque se nós não vivemos e nos abandonamos no seu amor e não buscamos a verdadeira santidade, nós nos condenaremos como consequência de uma escolha pessoal. E nós, ao olharmos, ao escutarmos, ao vermos o rosto da palavra de Deus, que agora é Jesus, como nos portamos diante dele? Como nos vemos diante dele? Nós nos cobramos e sentimos esta tristeza, ou podemos chorar de alegria porque escutamos a palavra de Deus, mas nos esforçamos em praticá-la, temos sede dessa palavra, de meditar, de contemplar e de viver, colocar em prática a palavra de Deus em nós? Encerremos o texto.
E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Este dia é santo para nosso Senhor quer dizer o quê? Este dia em que vocês se propõem a reconstruir a sua vida, segundo a sua palavra. Nós temos nos proposto a reconstruir a nossa vida nos ensinamentos e palavra de Deus, a viver o que Ele nos pede, a sermos fiéis, a sermos santos, amar a Deus verdadeiramente com todo o coração, com toda a alma e com todas as nossas forças, ou seja, com toda a nossa vida. Esta alegria do Senhor será a nossa força. Qual alegria? A de praticarmos, a de vivermos verdadeiramente a sua palavra. Passemos agora ao Evangelho. A folha que viram mexer é os textos impressos para assim poder meditar convosco. O Evangelho é de São Lucas. Nós temos duas bases hoje de texto. O capítulo 1, de 1 a 4, que é a introdução, onde São Lucas fala quem escreve o seu Evangelho. E depois o capítulo 4, que é o início da missão de Jesus, que ele vai nos iniciar hoje com aquilo que ele diz no Evangelho, mas vai cumprir ao longo de todo o ano litúrgico, onde semana após semana, com São Lucas, nós vamos escutando os atos que realizam plenamente aquilo que Deus havia prometido através de Jesus. Iniciemos, então, o Evangelho de hoje. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. São Lucas está falando de quem? Dos apóstolos, dos discípulos que conheceram e viveram com Jesus. São Lucas não conheceu de perto. São Lucas conheceu São Paulo. E por isso vai coletar das pessoas que viveram com Jesus tudo aquilo que é fato de sua vida para apresentar uma base de fé sólida para os cristãos. Para darmos razões à nossa fé, ele nos escreve. Ele coleta fatos para ver que o cristianismo não é um conto de fadas, uma fábula, mas sim fatos reais, que procurei conversar com tantas pessoas e colocar em escrito, para que isto não se perca. E segue. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Então, estes 2 versículos, o que tem a dizer a nós? Ele escreve para um certo Teófilo, provavelmente um cristão rico, que deveria de estar ajudando, contribuindo, porque o pergaminho era caro, para que Lucas tivesse o material para exercitar a sua escrita e a sua pesquisa. Mas Teófilo também demonstra que o Evangelho é falado de forma singular. É falado para cada pessoa, tem atenção em cada pessoa, porque Teófilo também, apesar de ser um nome, significa amigo de Deus. E eu e você não queremos ser amigos de Deus? Então o Evangelho é para você que eu me dirijo, Teófilo, diz São Lucas. Não é para todos, é para você também, de forma singular e especial. E disse, poderás verificar a solidez nos ensinamentos que recebeste. Aqui devemos de ver que esta solidez é para ler e meditar aquilo que aconteceu e que Jesus realizou e realiza para quê? Para abrirmos os sentidos espirituais da nossa vida. Muitas pessoas, muitos de nós não nos abrimos. E hoje muitas são as distrações fáceis que nos fecham a entrarmos na dimensão espiritual, a nos abrirmos a graça de Deus e a compreendermos melhor a sua vontade como todos os santos. Por quê? Porque temos tantas redes sociais, tantos compromissos, tantas diversões, tantos passeios, etc, etc, etc,
É o dia que eu quero estar com meus amigos. Eu preciso estar com a minha família o tempo todo. E não tenho tempo para meditar a palavra de Deus, para entrar em sintonia com Deus e entrar na dimensão do sagrado, na dimensão espiritual. Muitos cristãos hoje não fazem. E se não fazemos, comecemos a fazê-lo. Entremos, busquemos viver este sentido espiritual que o Senhor dá a todos que o buscam. Sigamos o nosso texto. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Fomos para o capítulo 4. Jesus voltou de onde? Do batismo no Rio Jordão. Dali Jesus voltou para a Galileia. Então, ele volta com o quê? Com a força do Espírito. Porque o Espírito não estava com ele? Sim, o Espírito já está presente, como nos ensina São Lucas, desde o ventre de Maria, quando Maria concebe por obra do Espírito Santo. Mas agora o Espírito foi derramado uma vez mais sobre ele, para quê? Para começar a sua missão pública, para realizar o mistério da redenção do homem. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Temos que ver aqui algumas coisas. Ele ensinava nas sinagogas. O ministério de Jesus se inicia com a liturgia do sábado, a qual ele era fiel como um bom judeu. Jesus não inicia o seu ministério de qualquer forma, mas sim com a liturgia, com a celebração do povo de Israel. Aqui mostra algo para nós também, Jesus, que devemos de ter presentes. Se queremos encontrar Jesus, aonde o encontraremos? Na liturgia, meu irmão, minha irmã. Daqueles católicos que dizem, não precisa ir à missa todo domingo. Bobeira ir à missa. Não, só vou em missa de sétimo dia. Só vou em casamento, só vou em fé. Irmão, irmã, não encontra Jesus. Só encontrará Jesus ali, onde ele se faz presente verdadeiramente, na liturgia. Para nós, não mais na liturgia da sinagoga, mas na liturgia da igreja, onde escutamos a palavra de Deus como no tempo de Jesus e meditamos esta mesma palavra, como estamos fazendo agora fora da liturgia, mas onde também oferecemos o sacrifício ao Pai, o único sacrifício de seu Filho, que é apresentado uma vez mais diante do altar do céu, ao Pai, para a nossa salvação. Aonde queremos encontrar Jesus? Aonde o encontraremos? Na liturgia. E mais, Jesus era fiel à sua fé e ele era Deus, não precisava. A sua fé de judeu. Ele era Deus. Ele é Deus, não era enquanto homem de carne e osso, enquanto caminhava sobre essa terra. E continua, permanece sendo Deus. Era na eternidade, era em carne e osso e continua sendo. Era e é. Devemos de ter claro isso, não estou dizendo nada fora disso. Mas Jesus, naquele tempo, sendo Deus, não precisava frequentar a sinagoga e o que fez nos deu exemplo. Também nós somos chamados à liturgia. E não mais a liturgia da sinagoga, mas a liturgia que nos deixou Jesus através da igreja, que os discípulos celebravam a cada domingo. Não era quando os discípulos queriam. E o domingo que der eu celebro. Na Páscoa do ano que vem eu vou celebrar. Meu irmão, minha irmã, os discípulos celebravam todos os domingos a ceia do Senhor. O mistério da paixão, morte e ressurreição. E você? Tem vivido a sua fé? Tem seguido o exemplo de Jesus? Quem quiser me seguir, tome sua cruz, venha após mim e siga-me. Jesus ia à sinagoga. Tomar a cruz é abraçar toda a realidade da minha vida, não é o sofrimento. Eu estou seguindo Jesus, também na liturgia da sua igreja, onde ele me chama a esse encontro pessoal com a Trindade. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Como era o rito da sinagoga? Era a liturgia onde se lia, ao longo de 3 anos, quase como nós hoje atualmente fazemos na liturgia. Ao longo de 3 anos se lia pouco a pouco a Torá, ao ponto que em 3 anos já se havia lido todo o Pentateuco. Porém, terminada a Torá, se lia um dos profetas.
Dependendo da sinagoga, se mais rico ou mais pobre, as sinagogas mais ricas tinham os textos de todos os profetas. As mais pobres tinham um dos principais, Jeremias, Isaías, Daniel. E assim Jesus foi para este momento e participa desse momento segundo a segunda leitura, poderíamos dizer, que é a leitura dos profetas, onde qualquer um letrado que ali estivesse presente, se convidado pelo rabino, alguém que sabe ler, levanta-se, pode vir fazer a leitura, Jesus se levanta e vai até o local para fazer a leitura. Então deram a Jesus o livro do profeta Isaías. Era o rolo, era pergaminho, devemos de ter isso presente, como vai nos dizer ainda o texto. Deram, mas devemos de recordar, em especial nós que temos RG avançado, devemos de lembrar que o rolo é como a fita cassete que nós tínhamos, que tinha que voltar, que rebobinar para achar o ponto específico. Jesus recebe o rolo e quando abre no ponto certo que Deus queria que ele lesse, que ele necessitava ler para iniciar a sua missão. Aqui devemos de ter presente. Então, é desse modo, não é como o livro que nós viramos, página 70, vou lá, viro página e acho. Não, era diferente. E Jesus abre e coincidentemente, ou melhor, a providência, colocou o texto que vamos escutar. Mas fiquemos atentos, porque diz Lucas, e não por acaso, abrindo o livro e depois vai dizer, fechou o livro. Parece uma bobagem, mas não é, entenderemos. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. O que é importante aqui? Porque abrindo o livro é importante e parece uma besteira. Tinha por que Lucas colocar abrindo o livro. Porque Jesus quer significar que sem ele o livro permanece fechado, incompreensível. As Escrituras, as profecias e tudo que está na Sagrada Escritura não nos é compreensível se não se passa através de Jesus. Por isso o cristão lê o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Assim que devemos de fazer a leitura, à luz da vinda de Cristo. E o fechou o livro é que cumpriu a missão. O Antigo Testamento cumpriu sua missão de levar todos até Jesus. Jesus chegou, agora a missão é dele. O livro já não tem mais o porquê ser. É Jesus quem realizará plenamente a missão, porque as profecias preparavam para Jesus. Agora vamos ao versículo que ele leu e que já meditamos, mas não nos custa nada meditar uma vez mais. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção. Aqui vemos que é o Espírito Santo que vai ungir a Jesus. Não é a unção humana, a unção de um Messias que eles esperavam de forma a ser ungido com óleo, mas sim a unção do próprio Espírito que se derrama sobre Jesus, que cai sobre ele e o consagra para anunciar a boa nova. Qual é a boa nova? A boa nova que vai... E vemos aqui que Jesus inicia essa boa nova não anunciando, como vamos encerrar o Evangelho, o reino de Deus, mas assim, em Lucas, Jesus se anuncia para depois anunciar o reino dos céus. Então, essa boa nova é o amor incondicional de Deus. Deus ama todos, quem é bom e quem é ruim. Mas a salvação só chegará a quem se torna conforme Ele quer. Deus ama todos. Deus quer que todos se salvem, mas nem todos se salvarão. Recordemos o que meditamos em dias de semana, creio que há 2 semanas atrás. Deus quer a salvação de todos, mas nem todos se salvarão, porque não querem ser salvos, não querem mudar de vida.
Então a boa nova é o amor incondicional de Deus, e me sentindo amado por Deus, respondo ao seu amor. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Num sentido literal, cativo é quem está com as pernas amarradas e não consegue correr, mal consegue caminhar. Então, libertar a esses que estão amarrados, que não conseguem caminhar, que não conseguem andar na vida espiritual, é libertar quem? Os egoístas, que se amarraram com seu próprio eu. Eu sou mais importante, o que importa sou eu sei, eu posso. Olha, não. Aqueles que se prenderam à idolatria. Como se prenderam à idolatria? Ao dinheiro, aos prazeres deste mundo, aos falsos deuses. Aqueles que se prenderam ao poder, ao querer o tempo todo serem poderosos. E por fim, também ao ódio, aqueles que nutrem o ódio, a falta de amor para com alguém. Depois segue o texto. Com que mais? Aos cegos a recuperação da vista. Devemos de compreender que aqui cegos não é somente os cegos como Jesus cura, físicos, que não enxergam com os olhos, mas quem perdeu a esperança na sua vida, quem não enxerga mais um futuro, quem perdeu o sentido da vida. Um cego é quem não sabe para onde ir, porque não sabe o que tem adiante de si. Hoje temos instrumentos para um cego conseguir se direcionar bem, mas naquele tempo de Jesus não tínhamos. Então, Jesus quer dar esta recuperação da vida, esta recuperação da fé aos cegos que não enxergam mais com os olhos da fé, para libertar os oprimidos. Os oprimidos pelo quê? Pelo pecado e por tantas outras coisas que escolheram para si como ideologias ou tantas práticas abomináveis aos olhos de Deus, que são contrárias à sua santidade e à sua vontade. E para proclamar um ano da graça do Senhor, um ano jubilar, como o ano do jubileu que estamos. A cada 50 anos, isso acontecia para todos. E o que mais acontecia? Também aqui cada um voltava à terra que pertencia a seus pais, mostrando que nós estamos vagando sobre a terra, mas que Deus nos prometeu uma terra e que devemos de permanecer fiel a ela, não aqui, lá no céu. E com tudo isso que o Senhor ensinou, olhemos de dois modos. Primeiro, nós, enquanto cativos, deixamos o Senhor nos libertar do egoísmo, da idolatria, do ódio, do poder, das coisas a que somos apegados. Enquanto cegos, recuperamos a vista em Jesus, enxergamos a vida com os olhos da fé ou aos olhos de ideologias, de práticas não cristãs, de ensinamentos de grandes filósofos, mas que contradizem aquilo que o Senhor nos ensinou? Nós fomos libertos, deixamos o Senhor nos libertar da opressão do pecado, estamos pouco a pouco abandonando os pecados para viver a santidade, a graça de Deus em nossa vida. E enquanto participantes da missão de Jesus, batizados, temos anunciado a boa nova aos pobres. Pobres aqui é o quê? Os anauim. Os que não têm nada, só tem Deus. Não é o pobre materialmente. É os que só têm Deus, confiam somente em Deus, porque não põem a sua segurança nas coisas desta terra. Nós somos os anauim primeiro, que esqueci deles. Mas nós anunciamos aos anauim o Evangelho de Deus? Proclamamos a libertação aos cativos? Anunciamos e ajudamos os cegos a recuperar a vista porque mostramos a fé? Tiramos o oprimido da sua opressão? Do pecado, em especial, que é a maior opressão que existe sobre o homem? E anunciamos este ano da graça do Senhor na vida de cada irmão e irmã? Jesus fecha o livro e se senta. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Não é mais o livro. Agora o que ele tem a ensinar? Porque quem lia também deveria e podia instruir, falar algo. E então ele começou a dizer-lhes
hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Jesus se sentou, quer dizer o quê? Que ele está como os rabinos que ensinam, e é muito importante o que ele vai dizer, por isso todos olham para ele quando se senta. Porque é muito importante o que ele tem para dizer. Para ele se sentar e falar alguma coisa, é muito importante o que vai ser dito. E ele disse o quê? Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Nós devemos de ter aqui presente diante de nós. O povo não vai compreender, como vamos ver adiante no Evangelho. O Evangelho hoje se encerra aqui. Mas, no hoje de nossa vida, tem se cumprido essa palavra de Jesus? Escutamos e nos abrimos a Jesus verdadeiramente, ou como o povo de Nazaré, que não vai compreendê-lo, e depois de Jesus lhes explicar mais coisas, vão tentar matá-lo, nós também expulsamos Jesus de nossa vida? Ou acolhemos a sua palavra? Ouvir aqui é acolher verdadeiramente, é fazer uma opção pessoal por Jesus. Eu não posso optar por toda a minha família, eu posso optar por mim. Devo de levar a minha família a Jesus. Mas cada um deve de ter a sua adesão pessoal a Jesus Cristo com a vida. Com a vida, com a escuta, com a meditação, com a oração. Nós temos realizado isto em nossas vidas, feito esta opção verdadeira, e no hoje de cada dia de nossas vidas, esta palavra de Jesus se torna viva e eficaz para nós. Já não é mais a lei antiga, mas o próprio Jesus, enquanto palavra de Deus, que se manifesta a cada um de nós e realiza em nossas vidas a sua graça. Como dizia o Salmo, qual eu acabei pulando, vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. E o tempo todo o Salmo vai dizer a lei do Senhor, os preceitos, o mandamento, o testemunho. O que é tudo isso? É a palavra de Deus, que para nós não é mais uma escritura, mas é o próprio Jesus. Temos vivido de Jesus, para Jesus, realizado suas obras, permitido que se manifeste esta graça em cada um de nós. Por fim, a segunda leitura, não entrarei em muitos detalhes porque ela é clara, mas vamos ao menos na essência daquilo que às vezes pode ficar sem compreender. São Paulo está falando do corpo. Como sabemos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Devemos de compreender uma coisa. São Paulo vai dizer o tempo todo que é o corpo de Cristo, a igreja. Cada um com seu dom, com seu talento, mas somos partes, membros do corpo místico de Cristo. E isto deve de estar bem claro, porque infelizmente em nossos tempos não está. Esse corpo não é nosso. Esse corpo é de Cristo. Não podemos fazer o que queremos da igreja, reinventar a igreja, ou ainda decidir que isso é questão da vontade da maioria do povo da igreja. De modo algum. É o Espírito Santo que dá vida a esse corpo místico de Cristo. E o corpo é de Cristo, não nosso. Não podemos fazer o que queremos da liturgia da igreja, da que pensamos dentro da igreja, mudar aquilo que o Senhor deixou através de seus apóstolos como ensinamentos e que muitos deles permanecem perenes. Não digo todos, mas muitos são perenes e imutáveis. Então, nós não podemos e devemos de compreender isso. Somos membros do corpo místico de Cristo. O corpo não é nosso. Eu não posso fazer da igreja o que eu quiser. Eu não posso reinventar a igreja do jeito que eu acho ideal, que eu acho melhor, porque os tempos são outros. Tantas vezes meditamos isso. Será que hoje isso está claro para nós? Porque, infelizmente, muita gente nas pastorais, uma coisa é pastoral, tem suas diretrizes, são mutáveis, dependendo da pastoral da igreja e tudo, mas uma coisa é uma pastoral, é querer mudar aquilo que a igreja pensa e vive, ou ainda um único membro, ou um grupo dentro da igreja. Quem somos nós? Somos membros do corpo. Quem manda no corpo? É a cabeça ou é a unha do pé? Creio que é a cabeça.
E a cabeça é Cristo, vai nos dizer São Paulo. E nós que somos menos do que a unha do pé, talvez um fio de cabelo, queremos mandar no corpo. Não somos nós, é Cristo, é o Espírito Santo que deve de nos unir num único estilo de vida de santidade. Somente aqueles que buscam a santidade e buscam meditar, compreender, viver a palavra de Deus como meditamos ao longo, estes vão compreender a força do Espírito e viver esta unidade de um corpo. Caso contrário, vão viver sempre essas briguinhas de quem é o melhor dentro da igreja. Segue São Paulo. De fato, todos nós fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo e todos nós bebemos de um único Espírito, o Espírito Santo. Os membros são diferentes, diversos e diversificados, mas todos têm a sua função. Vamos seguir a leitura. Como disse, não vou explicar muito porque São Paulo já é bem claro. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos. Se o pé disser eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros a cada um deles no corpo como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros, e no entanto um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são muito mais necessários do que se pensa. O exemplo, o olho. Tão frágil, mas sem ele, muitas coisas deixamos de fazer. Também os membros que consideramos menos honrosos, e a estes nós cercamos com mais honra, e os que temos por menos decentes nós os tratamos com mais decência. O que nós consideramos decentes não precisam de cuidado especial. Mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo, e assim os membros zelem igualmente uns pelos outros. Zelarmos uns pelos outros. Não brigarmos um com o outro dentro da igreja. Porque minha pastoral, porque não sei quem, porque... Sinto muito, não é isso. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Realidade. Muitas vezes nem conhecemos os membros da pastoral qual participamos, não? Espero que você que está me vendo e escutando, sim. Mas tem gente que às vezes nem conhece e nem é capaz de sofrer com um membro do mesmo grupo que faz parte. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Nós alegramos com os demais membros da igreja? Ou sentimos ciúmes, inveja? Se somos assim, vós todos juntos sois o corpo de Cristo, individualmente sois membros desse corpo. E na igreja Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os que têm o dom e a missão de ensinar, depois outras pessoas com dons diversos, a saber, milagres, curas, obras de misericórdia, governo e direção, línguas. Acaso são todos apóstolos? Todos profetas? Todos ensinam? Todos fazem milagres? Todos têm o dom de curas? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Temos que ver que os dons e carismas, então, são dados para a edificação do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Não para mim. Não porque eu sou melhor. Não porque eu ajo melhor do que os outros dentro da igreja. Não. Mas para a edificação da igreja. Por mais simples, por mais que o meu dom seja de limpar o banheiro da sacristia, eu estou exercitando o meu dom. E viver a palavra deve de transformar a nossa vida como tantos que conhecemos e que hoje, infelizmente, muitos estão morrendo ou morreram, porque não se surgiu outros que sucedessem a estes dons que apenas escutamos de São Paulo nos nossos tempos. Por quê? Porque não querem viver aquilo que é a exigência da palavra de Deus. Ainda ao escutar uma homilia esses dias atrás, uma pessoa, um sacerdote, falava de uma conhecida sua que rezava, meditava e contemplava tão grandemente a palavra de Deus. Uma pessoa tão simples que onde quer que essa pessoa fosse, manifestava a ação do mal. O demônio se manifestava, se tinha alguém contaminado, possuído, manifestava até no supermercado. Por quê?
porque a pessoa vivia plenamente a palavra de Deus. Vivia esse contato, essa união, de forma que a palavra de Deus era a vida nela. Também nós deveríamos de ser assim. Mas, infelizmente, cada vez parece que temos menos pessoas. Não sejamos nós esses. Sejamos como aqueles que estão na primeira leitura. Choremos os erros do passado e comecemos uma vida nova em Jesus, porque Ele nos mostra a palavra de Deus por excelência, que é Ele próprio, e nos ensina a viver aquilo que Deus quer, a palavra de Deus, a santidade, para um dia recebermos a plenitude da glória. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a abrirmos todo o nosso ser a escutar as palavras de seu Filho pela ação do Espírito Santo e possamos assim também meditá-la e praticá-la com amor e com ardor, para que, vivendo como Maria, totalmente fiéis à vontade e à palavra do Senhor, vivamos a santidade que o Senhor espera de nós e possamos assim merecer um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos. Deus os abençoe.